O Evangelho de hoje desperta em nós a necessidade de equilíbrio entre oração e ação. Ao mostrar Jesus passando a noite em oração e depois escolhendo os apóstolos, aprendemos que as decisões mais importantes da nossa vida precisam ser guiadas por uma relação íntima com Deus. Então, essa passagem também nos ensina sobre a importância de servir aos outros com empatia, pois Jesus não apenas escolhe colaboradores, mas também desce a planície para estar com as pessoas, curá-las, libertá-las. Então, nos nossos dilemas diários, o Evangelho nos lembra que devemos buscar orientação em Deus antes de agir, encontrando força, sabedoria na oração. Além disso, nos encoraja a não enfrentar os desafios sozinhos, mas a caminhar em comunidade e fraternidade, assim como os apóstolos. E esse chamado à oração e ao serviço nos capacita a tomar decisões com mais clareza e também nos ajuda a enfrentar os desafios com fé renovada. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 6, versículos do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje é especial porque celebramos a festa de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos que nos ajudam a compreender a missão que Jesus também nos confia. E o Evangelho nos convida a refletir sobre momentos decisivos na vida de Jesus e também seus ensinamentos. Jesus inicia subindo a montanha para orar, buscando então uma profunda comunhão com o Pai antes de escolher os 12 apóstolos. E esse gesto nos revela a importância da oração como preparação para grandes desafios, grandes decisões. Jesus, queridos, não agia sem estar em sintonia com a vontade divina. Sua escolha, a escolha dos 12 apóstolos, simboliza também o alicerce da igreja. Aqui nós encontramos São Simão, o Zelota, um homem que carrega o fervor por sua fé e identidade judaica. E, ao mesmo tempo, Judas Tadeu, ele nos desafia com sua pergunta a Jesus. Por que ele não se manifestava ao mundo de forma grandiosa? Esta pergunta não está neste Evangelho, mas é importante ter um panorâmica mais abrangente. Essa questão, queridos, e com as dúvidas que todos carregamos quando buscamos
sinais visíveis de Deus, principalmente em meio às nossas dificuldades, e não encontramos prontamente. O chamado de Jesus aos apóstolos nos ensina que Deus age na diversidade. Ele escolhe todas as realidades humanas. Por exemplo, a convivência entre Simão, um possível revolucionário, Mateus, o publicano. Isso tudo é um exemplo claro de que o Evangelho ultrapassa visões sociais e ideológicas. E esse é um aprendizado urgente para os dias atuais. Precisamos aprender a amar e servir ao próximo, independentemente de nossas diferenças. Deus não nos vê por rótulos, mas pela abertura do nosso coração. O Evangelho de hoje também nos mostra que, após a oração, Jesus desce ao nível da multidão, acolhe seus sofrimentos, ele cura os doentes, liberta os oprimidos por espíritos impuros. E essa descida para um lugar plano representa mais do que um movimento geográfico. É um símbolo da proximidade de Deus que caminha ao nosso lado. Sim, também em meio às nossas angústias. Por exemplo, em tempos de dor e incertezas. Claro que nós somos chamados a buscar essa força divina, assim como a multidão que tentava tocar em Jesus. A força, queridos, que saía de Jesus e curava a todos, nos lembra que a fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma experiência viva de transformação. E muitas vezes, em meio a nossos próprios desafios, esquecemos que a proximidade com Deus pode renovar nossas forças. Assim como os apóstolos, assim como eles se deixaram moldar por essa força, também nós somos convidados a abrir nosso coração para que Deus opere milagres em nossas vidas. E essa lição, queridos, é essencial. Sim, também a importância de discernir entre ação e oração. Na agitação do dia a dia, muitas vezes corremos de um compromisso para o outro, não é mesmo? Esquecendo de reservar tempo para dialogar com Deus. E Jesus nos ensina que toda ação frutífera deve nascer de um coração em oração. Sem essa conexão espiritual, corremos o risco de nos esvaziar, então perder o sentido do que fazemos. Além disso, o Evangelho também nos desafia a refletir sobre como reagimos diante de nossas próprias escolhas e falhas. Por exemplo, Judas Iscariotes, mencionado entre os apóstolos, lembra que o chamado divino não nos torna imunes a erros, mas nos dá a chance de recomeçar. Assim como os apóstolos foram enviados em missão após serem escolhidos, também somos chamados diariamente a testemunhar a fé com coragem, mesmo quando nós enfrentamos incompreensões e rejeições. Então hoje, ao honrar Simão e Judas Tadeu, somos encorajados a seguir seu exemplo de fidelidade e perseverança mesmo diante das dificuldades. São Judas é conhecido como o intercessor das causas impossíveis, lembrando-nos de que nada está fora do alcance da graça de Deus. E São Simão, com seu fervor zeloso, nos inspira também a abraçar nossa missão com paixão e dedicação. E aqui faço uma breve pausa. Como hoje é dia de São Judas, o intercessor das causas impossíveis, você tem um impossível a ser realizado em sua vida? É a área financeira, é a saúde, é um problema familiar. Apresente ao Senhor, peça também a intercessão de São Judas Tadeu. Se for possível, coloque logo abaixo nos comentários qual é a área da sua vida que precisa de um impossível. Então, queridos, o Evangelho de hoje é um convite para sairmos da superficialidade, para nos aprofundarmos naquilo que realmente importa, ou seja, a comunhão com Deus e o serviço ao próximo. Nos dias atuais em que
tantas distrações nos afastam do essencial, somos então chamados a tocar Jesus através da oração e da caridade. Assim, a força que dele emana pode também fluir através de nós, transformando o mundo. Então, que esta mensagem de hoje nos ajude a enfrentar os desafios diários, mas com esperança renovada, confiando que, assim como os apóstolos, somos instrumentos nas mãos de Deus, chamados a irradiar amor e cura onde quer que estejamos. Amém? Espero que o Evangelho de hoje tenha sido muito importante para você. Tenha lhe ajudado, tenha sido uma explicação clara e objetiva. Claro, não se esqueça, coloque a sua participação logo abaixo nos comentários. Se você não quiser colocar nenhuma frase, um pedido, um agradecimento, coloque somente o seu primeiro nome e digite Amém. Ó amado Senhor, nós estamos hoje aqui contemplando a Tua Palavra. Hoje recordamos a escolha dos 12 apóstolos, a missão que entregaste a eles. Entre eles estavam Simão, Judas Tadeu, que deixaram tudo para te seguir e então testemunhar o teu amor. Então dá-nos, Senhor, assim como a eles, um coração fervoroso, disposto a abraçar a tua vontade sem hesitar, mesmo diante das incertezas da vida. Ensina-nos, Pai, a buscar-te em oração, como Jesus o fez, retirando-se à montanha para então ouvir a tua voz. Ajuda-nos a entender que cada decisão importante precisa nascer de um coração entregue a ti e que somente com a tua presença em nossas vidas podemos encontrar direção e força. E que assim como a multidão que se aproximava de Jesus para tocar nele também ser curada, também nós precisamos sentir a tua força restauradora, principalmente em nossos momentos de dor e fraqueza. Cura, Pai, nossas feridas. Liberta-nos de tudo que nos aprisiona para que sejamos instrumentos sempre de tua paz e também do teu amor. E, Senhor, em nossa caminhada, que não nos falte a coragem de seguir adiante, mesmo quando as dificuldades surgirem. Fortalece nossa fé, que possamos também, inspirados pelos apóstolos, Simão e Judas, testemunhar tua verdade com humildade e coragem. Abençoa-nos para que, unidos a ti também aos nossos irmãos e irmãs da fé, possamos irradiar tua luz e também levar esperança a todos que encontramos pelo caminho. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, será uma alegria maior ainda se você puder deixar o like, o gostei no vídeo, se inscrever também aqui no canal se você ainda não é inscrito. Todos são bem-vindos e acolhidos. Também compartilhe a palavra de Deus, fazendo chegar a mais e mais pessoas. Divulgue, evangelize. Faça você também a sua parte. Também faça um convite muito especial. Todos os dias lá no Instagram, um vídeo muito importante com uma mensagem muito edificante é postada. Acompanhe também, siga o canal Eviva lá no Instagram. E se você tiver condições e puder, também se torne membro, apoiando e fortalecendo ainda mais esta obra. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.